A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós e para o mundo. Amados, é a palavra de Deus, do dia 9 de abril de 2026, o dia, o mês, o ano que Jesus preparou para falarmos a palavra de Deus sem rancor, sem angústia, sem tristeza, sem afronta, só com o amor de Cristo. Então, nesta manhã, meus amados e amigos e irmãos, vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. E vamos ler, orar e vamos meditar, porque o Espírito Santo fala nos nossos corações. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo? Nós, porém, nós temos a mente de Cristo. Querido Deus e bondoso Pai, esta é a Tua palavra, meu Pai. Que o Espírito Santo, Senhor, me revela a Tua palavra. Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E os corações que ouvirem, Senhor, seja saciado e possa confiar, meu Pai, que estão no caminho que entra para a glória do eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque o homem natural, ele discerne as coisas naturalmente da carne, o que é, o que eu penso, e trabalha humanamente, pensando, fazendo e determinando o que vai acontecer. Mas as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são loucuras e não pode entendê-las. Um homem natural, um homem, não estou falando o natural, é o homem que vive segundo a carne, a mulher que vive segundo a carne, que ele decide tudo pela letra, pelo conhecimento dele, não pode compreender a obra de Deus, porque ele não aceita o trabalhar do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai além do conhecimento, do entendimento do homem ou da mulher. O Espírito Santo de Deus levanta um homem, levanta uma mulher, levanta um jovem, não importa se ele é graduado ou não, é o Espírito Santo quem coloca a graduação. O Espírito Santo de Deus é quem faz esse homem ou essa mulher entender as mansões celestiais. Lembra que o apóstolo São Paulo, ele foi arrebatado em espírito, foi levado diante de Deus, viu coisa inefável. E ele era um homem estudado, ele era um poliglota, formado aos pés de Gamaliel. Mas quando natural não entende, mas quando ele era um homem espiritual, ele entendeu as coisas do Espírito. Amados, as coisas do Espírito não se explica
O Espírito Santo não explica para o humano o que vai ser feito. Aquilo que é do Espírito provém de Deus, e a mente de Deus não é igual à mente do homem. Por isso, o homem ou a mulher tem que sair do seu estado natural. E para sair desse estado natural, tem que orar, meditar na palavra de Deus e tomar para si esse conhecimento e implorar ao Espírito Santo que mora no seu coração, que tira as dúvidas e que não deixa você falar segundo o conhecimento que você aprendeu numa sala de teologia, numa faculdade. Aí você vai ter um entendimento. Se entrar pelo lado espiritual e achar a graça de Deus, você vai entender. Porque as coisas de Deus, as coisas do homem, são loucura. As coisas de Deus, eles são loucura e não pode entendê-las. Não pode entender por que um homem revela aquilo que o mundo não vê, aquilo que a igreja não vê, aquilo que os pastores que ensinam não vê, e às vezes é tido como falso profeta. Lembra que Jesus Cristo, ele foi tido por demônio, porque ele fazia a obra de Deus. A mente do Pai e do Filho está milhões de horas ou de meses, de anos, diante da nossa mente. O conhecimento do Pai, o conhecimento da pessoa bendita do Espírito Santo nos leva a um patamar maravilhoso. Está entendendo? O que é um homem ou uma mulher ensinar sobre pecado? Para ensinar sobre o pecado, precisa ter um contato com a santidade. Tem que viver em espírito, para que Deus, em Cristo Jesus, revela ao homem como deve viver o crente que aguarda a volta de Cristo, quem almeja chegar diante de Deus para entrar pela porta. Aleluia! Precisa ter uma mente afiada e deixar de viver na carne, no conhecimento, na posição, na obediência humana e viver inteiramente na obediência do Espírito. A vida do crente não pode ser entendida pelos homens e pelas mulheres que vivem segundo a carne, segundo a ordenança de um ministério, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como é que eu vou entender? Se eu não confio, não entrego a minha vida ao Senhor, por que uma mulher ou um homem diz: eu tive uma revelação, eu tive um arrebatamento, Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo? Essas coisas espirituais. E essas coisas são discernidas espiritualmente. Não adianta eu pegar e achar uma visão dessa, é um pecado, vai morrer gente, vai acontecer assim. Será que o Espírito está revelando para mim o que é essa visão? Lembra-se da visão do sonho de Faraó. Como foi a revelação que Deus entregou a José? As coisas de Deus são discernidas espiritualmente, porque aquilo que é do Espírito, o homem não pode discernir. Eu digo para você, meus irmãos e minhas irmãs ensinadores,
Você não tem o dom, não tem o contato com a pessoa bendita do Espírito Santo para interpretar, para dar o discernimento. Não dê segundo a teologia, segundo o cargo. Não dê uma palavra que Deus não falou. Como pode o homem pregar na igreja de Deus, no altar santo onde teve Moisés e os apóstolos, o próprio Jesus passou, pregar cura divina, em nome de Deus, que Deus está revelando a cura e vai curar, se Deus não falou? Amados, as coisas da carne revelam-se na carne. A coisa da letra revela-se da letra. Mas as coisas espirituais se revelam, se discerne espiritualmente. Então, viver como crente é uma coisa, viver sendo crente é outra coisa. É duas homens, um homem que vive como crente e outro vive sendo crente. Um homem que vive como pastor e um outro que vive sendo pastor. É diferente. Um vive como pastor, não é pastor. O outro vive sendo pastor, escolhido por Deus. Esse homem, ele teme a Deus. Teme a palavra de Deus. Teme a igreja de Deus. Hoje, meus amados e queridos irmãos, eu vos clamo em nome do Senhor Jesus Cristo. Voltaremos para Cristo, porque Ele vive em espírito e em verdade e quer que eu e você vivemos. As coisas de Deus não se discernem por conhecimento humano, é pelo conhecimento do Espírito. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele julga todas as coisas. Ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ele está discernindo espiritualmente. Ele está julgando aquilo que o irmão ou que a irmã falou ou viveu ou está vivendo espiritualmente, porque ele é espiritual. Ele não está vendo o fracasso do irmão ou da irmã. Ele está vendo a preparação do Espírito para esse irmão e para esse irmão na eternidade. Você está entendendo? Você que hoje está passando uma luta, você que hoje não tem nem pão para comer, não tem saúde, não tem uma medicina à altura para julgar essa vida, não pode ser segundo os pensamentos humanos. Eu tenho que, o homem espiritual, ele vai julgar as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual vai chegar até a irmã, até o irmão, e dizer: essa luta é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na tua vida. Você foi achado digno de apresentar na sua vida, no seu corpo, na sua angústia, a glória de Jesus Cristo. Na eternidade, você será rica. Em breve, Deus vai restaurar sua saúde física, espiritual, emocional. E a bênção é tão grande que aqueles que dizem isto é pecado, é vida desconcertada, vão ficar de queixo caído. Porque quem julga segundo a carne, o julga segundo aquilo que ele está vendo. Amados, às vezes o homem ou a mulher, ele trabalha, ele é um crente fiel, até dizimista. Às vezes a fé dele é tão grande que ele deixa de pagar as contas
para dizimar na igreja. E ainda recebe palavra que se você está passando essas coisas, tem alguma coisa desconcertada. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e sabe que o irmão ou a irmã está passando problemas e está falando que é para se consertar, diga para esse irmão ou para essa irmã qual é o pecado. Se você julga espiritualmente, o Espírito Santo não erra. O Espírito de Deus, ele fala ao coração. Ele revela para você coisas que você não imagina. Agora, aquilo que você, eu, nós, aquele homem, aquela mulher, sem o temor de Deus, passa na frente do Espírito para revelar o que achou da palavra de Deus, segundo os amigos de Jó, e será envergonhado, porque as coisas de Deus é julgado espiritualmente. Muitos crentes que estão dentro da igreja não têm direito, não têm acesso a nada. Essas pessoas têm acesso ao trono de Deus, têm acesso à pessoa bendita do Espírito Santo, que quando ele chora, quando geme, ele ora, intercede ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, com lágrimas, em favor do pastor, em favor da igreja, em favor daqueles que nos saúdam, para que você esteja em pé, depende das orações do homem e da mulher espiritual. Lembra-se, meu irmão e minha irmã, Deus pensa diferente de você e de mim, age diferente de mim e de você, age diferente do que dos ministérios. Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria, Deus é misericórdia, mas Deus é santidade. Não mudou a santidade dele. Como um homem no espírito vai dizer para o irmão ou para a irmã o que é pecado? Veja bem, Jesus Cristo, quando ele foi ensinar, ele não disse pecado por pecado. Ele disse o vento. Ele disse para um doutor, para um escriba, um grande, o vento sopra, você ouve ele soprando, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Se eu te falei, dizendo ele para Nicodemos, coisas da carne, que é nascer de novo, você não entendeu. Como eu poderia entender se eu falar as coisas celestiais? Meu irmão, por que você quer como compreender os mistérios de Deus se você não entende a palavra de Deus? Se não entende o amor de Deus, não entende a santidade de Deus, meus amados. A Bíblia é bem clara. Diz não fazer marca nos vossos corpos. Não preciso falar para ninguém qual é o pecado que não pode. Tudo que é vaidade não provém de Deus, entristece o Espírito Santo. Se você é espiritual, aquilo que você faz para chamar a atenção, para estar bonito ou bonita, ser a primeira da fila, está entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é meigo, é humilde. Ele não pode estar no meio das pompas, ele está em coração simples. Minha irmã, quando você quiser ter um contato com o Espírito Santo, seja simples de coração, humilde de aparência, para que apareça o Espírito Santo. Aí você é arrebatado em espírito, é levado diante de Deus. Tira as maquiagens, os esmaltes, as pinturas, os anéis, os braceletes, os colares. Tira tudo.
Eu não estou falando sobre adultério, sobre prostituição. Tudo que não agrada a Deus entristece o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem vai levar eu e você diante de Deus. Nós não subiremos por uma escada. É o Espírito Santo quem vai levar. E não leva crente pesado. Se eu tiver propriedade, eu tenho que abrir mão dessa propriedade. Se eu tenho sabedoria, eu tenho que abrir mão da sabedoria para viver segundo a palavra, segundo a bondade do Espírito Santo. Se você quiser viver sem ser julgado, pode ser perseguido, mas seja espiritualmente. Versículo 16, ele está dizendo assim: pois quem conheceu a mente do Senhor? Você conheceu, meu irmão, a mente de Jesus Cristo? Você conheceu a mente do Pai? Você tem contato e pode entender qual é a mente, o pensamento, os feitos, o tratado do Pai, Filho e o Espírito Santo? Qual é o pensamento de Deus a seu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito? Será que Jesus Cristo dividiria o lugar, o seu trono, com um político famoso? Será que ele dividiria o trono dele com um juiz famoso? Meus amados, Jesus Cristo está pronto para dividir o seu espaço com um homem, com uma mulher crente, cheio do Espírito Santo pela bondade dele. Uma pessoa temente a Deus, que ama a Deus, que procura a compreender a mente de Cristo, que procura ter a mente como se fosse Cristo, porque nós possa instruir? Será? Como é que eu posso instruir a Jesus como fazer? Por ordem, da ordem tiravorde. A Bíblia é bem clara. O homem espiritual medita na Bíblia para si. Assim ele pode ensinar aos outros. Olha, se eu tirar uma vírgula do que está na Escritura, será-me tirado o direito do desdenho da árvore da vida. Mas se eu acrescentar uma vírgula como peso nas costas da igreja, dos irmãos, será acrescentado as pragas deste livro sobre mim. O homem espiritual, ele para pregar a palavra de Deus, ele já chega em temor, em obediência, pedindo permissão ao Pai para falar a palavra dele para o povo de Deus. Quem está ali, não importa se é crente batizado ou se é ouvinte da palavra, é povo de Deus. Quem vem ouvir a palavra porque crê no Senhor. Então tem que pregar a palavra com muito amor, com muita paz, com muita alegria, cheio do Espírito Santo, e dizer para essa mulher, para este homem, para essa jovem, que toda vaidade não tem lugar na eternidade, que todo rancor não tem lugar na eternidade, que todo pecado encoberto não tem lugar na eternidade, que toda alma angustiada não tem lugar na eternidade. A mente de Cristo é pura, é santa, é amável, mas é justa. Se eu, como pastor, não policiar a minha vida espiritual, como eu posso instruí-la ao Senhor? Não há homem, não há mulher que possa conhecer a mente de Cristo, o pensamento de Cristo, ao falar, o fazer, o acontecer de Cristo Jesus,
para instruí-lo como ele possa fazer. Eu não posso ajudar ao Senhor. Eu só preciso de compreender que viver em Cristo é viver uma vida separada do mundo. É um homem que tem liberdade para conversar, porque Jesus Cristo, ele tinha liberdade e dava liberdade às pessoas. Jesus Cristo ele olhava para um homem chamado Zaqueu, publicano, desviado da verdade, que roubava, que cobrava impostos, e disse: hoje me convém posar na sua casa. Essa mente não era a mente dos judeus, não era o pensamento do povo, filho de Abraão. Essa é a mente de Cristo Jesus. Será que você, eu, nós, temos essa mente de chegar a um irmão, numa irmã, que um dia fez algum errado dentro da igreja, rebeliou-se e saiu, e olhar para ele sem o irmão, sem a irmã, procurar para dizer: tem misericórdia, me perdoa. Não, você olhar para ele quando o mundo, quando a igreja está dizendo: pecador, miserável, vai morrer, vai para o inferno porque desviou. Será que você e eu temos a mente de Cristo para olhar para esse irmão, para essa irmã e falar: vem cá, eu quero te abraçar, eu quero sentar na sua casa, conversar com você, tomar um café gostoso, orar e meditar na palavra e mostrar para você o plano que Jesus Cristo tem contigo para a vida eterna. Esse irmão, com certeza ele vai voltar gostosamente a abraçar a você e a mim. E isto é um homem ter a mente de Cristo, não ensinar a Cristo como fazer. Eu não posso instruir. Agora diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que agir como Cristo. Tem uma mulher pecadora, e essa mulher era desviada. Esse povo samaritano, eles eram um povo místico, povo de Deus, que se criou com outro povo, se casou com outro povo. Tinha uma mulher que ia tirar água às 4 horas, Jesus Cristo estava sentado. À tarde, quando ela chegou, Jesus Cristo não esperou ela falar: Senhor, não. Jesus Cristo, a mente dele: eu vou à frente, falo com ela, abro a porta para que ela possa falar. Medite na mente de Cristo. Como é que uma mulher, um homem que traiu a esposa, vai chegar e falar para o pastor: olha, eu adulterei, traí minha esposa, e se você não, que Deus te dá a graça do Espírito, não te revelar, e você não tiver a mente de Cristo para chegar até ele e falar: senta aqui, meu irmão. Olha, Deus tem uma obra contigo. Sempre ele diz para que você se conserte, porque grande é a obra. Mas se você não voltasse para ele, ele vai cobrar, porque ele é justo. Lá no céu não entra pessoa assim. Quando Jesus Cristo falou alguma coisa para aquela mulher, a mulher temeu e começou a se descer. Dá-me desta água. Ele disse: oxalá, se soubesse quem pede água, você pediria água, e a água que desse, você nunca mais viria beber água. Ela imediatamente chamou de profeta. Ele disse: vai lá, chama o seu marido. Ele sabia que ela não tinha marido, sabia quanto ela tem e quantos tem. Ela disse: não tenho marido. Nisto falaste bem, isso é a mente de Cristo. Ele não disse para ela: você é uma mulher pecadora, é uma adúltera, você está condenada. Ele disse: não, nisto falaste bem. Sabe por quê, minha irmã? Você tivesse 5 maridos, e esse que você tem hoje não é seu. Ela levantou e foi à cidade e falou sobre Jesus Cristo. Vem cá e veja se não é um profeta. Ele disse tudo da minha vida. A cidade veio toda encontrar com Jesus.
e missionário. Agora nós te cremos porque vimos, não é mais pela tua palavra. Meus amados, ser espiritual é ter um coração humilde, simples, sincero, um coração que não julga, é um coração que ama esse irmão, ama essa irmã. É um coração que diz, minha irmã, eu sei que você está sofrendo, tendo necessidade, desejos da carne, porque você é uma mulher, você é um homem, e quando está na carne, tem necessidade. Mas quem tem a mente de Cristo vai dizer para você, olha, se você permanecer clamando ao Senhor, Ele vai passar um bálsamo no seu coração, na sua necessidade, nas angústias, nas insônias, e você vai sentir prazer de viver, porque na eternidade você será grande. Deus tem um plano contigo maravilhoso, e o inimigo é que tem desejo em te derrubar, porque o inimigo só sabe das coisas da carne, mas o Espírito conhece a profundeza da alma, do coração, da angústia, da tristeza, da sinceridade, quando você ora, quando você geme, quando clama. Minha irmã, meu irmão, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Nós juntamente somos mais do que vencedores em Cristo. Fique com Jesus Cristo. Seja abençoado, seja abençoada. Você é merecedora da vida eterna, porque Jesus Cristo te comprou lá na cruz do Calvário. Agora é só você ter um coração humilde, reconhecer as suas fraquezas e perguntar ao Espírito Santo o que você não deve fazer com o seu corpo, com a sua vida. Ele vai te dizer que tudo que é vaidade entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo entristecido não pode morar no seu coração. Mas se você se humilha diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo vai revelar a ti o que você faz que entristece a Ele. E o que Ele pode fazer para que você não sinta necessidade da vaidade. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe meus irmãos, as minhas irmãs, os pastores e obreiros, que Deus abençoe meus vizinhos, que Deus abençoe este mundo. Ore, porque este ano é um ano difícil, tem escolhas a ser feitas, e o Espírito Santo de Deus fala que em cada coração que votasse para Ele. Você está preocupado em quem vai votar? Pergunta ao Espírito Santo de Deus, com sinceridade, qual homem o Espírito Santo quer, em quem quer que eu vote? Aquela pessoa que o Espírito Santo falar com você, você vai votar segundo a direção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquela enfermidade que assola a sua carne, na sua família, é provação de Deus para te aprovar amanhã. O deserto não é morada de cristão. O deserto é passagem, é provação, é para que seja aprovado. A morada do cristão é a terra prometida. A morada do cristão é o paraíso. Você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora, meus irmãos. Igreja de Jesus Cristo, Igreja do Senhor, não se vive, não se deixe levar-se por vaidade, por qualquer coisa, por vaidade, por persuasão. Deixe-se levar pela pessoa bendita do Espírito Santo, para que o Senhor seja louvado. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe a minha família, a igreja e todas as famílias. Ore pelo vosso pastor, ore pelo pastor Antônio e orarei por vocês. E agradeço a Deus por mais esse dia que o Senhor tem nos concedido
para louvar e engrandecer o nome dele. Amém? E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.